O Metrópole Debate está de volta com a sua última etapa, trazendo mais informações para você, telespectador, sobre a área da Previdência Social. O professor Paulo Bacelar, a dona Geisa Castro da Vila Manuel Sátrio, tem a seguinte dúvida. Desde criança, sofre com epilepsia. Se falta remédio, sofre ataques. Ela gostaria de saber como faz para se aposentar pelo INSS, mesmo sem nunca ter contribuído. Dessa forma não é possível, a pessoa tem que contribuir, tem que ter contribuído para ter direito à aposentadoria. Ela pode dar entrada no benefício assistencial ao deficiente físico e se o médico entender que ela está incapaz para a vida, pelo menos em 2 anos, ela terá direito a amparo social ao deficiente físico, mas também irá ser analisada a sua renda per capita. Júlia Valéria Pinheiro, do Conjunto Ceará, é servidora pública municipal, mas foi seletista durante 1 ano antes de entrar para o serviço público. Posso pagar a Previdência como autônoma e ter 2 aposentadorias? Eu sempre digo, se você é autônoma, se você trabalha fora o trabalho que você tem na prefeitura, você é obrigado a contribuir. Eu jamais posso dizer que você pode contribuir como autônoma para você ter outra aposentadoria se você não for autônomo. Então você só vai poder contribuir se você exercer alguma atividade remunerada fora do trabalho que você tem. Se você exercer, você pode contribuir, aliás, deve, e você vai ter 2 aposentadorias. Professor Paulo Bacelar, o Márcio Pinho de Maracanaú disse que é portador de LER e no momento recebe auxílio doença. Ele pode mudar para o pedido de acidente previdenciário? Pode, porque a LER hoje ela é considerada acidente de trabalho. Então, se ele está recebendo o benefício de auxílio doença previdenciário, em espécie 31, ele pode pedir a transformação para a espécie 91, que é a espécie acidentária, que inclusive irá dar direito a ele, ao retornar desse auxílio-doença, a estabilidade provisória de 12 meses, que a empresa não poderá demitir. Telespectador que se identificou com o sobrenome de Menezes. Trabalhei durante 5 anos em uma empresa com a profissão de eletricista, mas há 11 anos estou desempregado. Aguardo um novo emprego e quero saber por quanto tempo fico na condição de segurado do INSS. Gostaria de saber ainda como contribuo nesse período que estou desempregado. Olha, no período que ele está desempregado, ele vai poder contribuir como segurado facultativo, que pode ser uma alíquota de 11%, que é 74 e poucos reais, e ele poderá contribuir para que ele não deixe de ser segurado. E o tempo que ele vai ficar segurado da Previdência, se ele receber o seguro-desemprego, ele vai ficar pelo menos 2 anos como segurado da Previdência, mas esses 2 anos não irá ser contado para a aposentadoria. Ele poderia contribuir como facultativo, que ele continuaria sendo segurado e ainda contaria esse tempo para a aposentadoria. Ou seja, pelos cálculos que ele nos manda, ele passou 11 meses desempregado, tem mais 1 ano e 1 mês na condição de segurado. Mais 2 anos. Porque se ele saiu com 11 meses e recebeu o seguro-desemprego, ele vai ficar 2 anos como segurado da Previdência. Imagina? 2 anos. 2 anos. Nesse caso, só reprisando aqui essa pergunta, professor Paulo Bacelar. Ele ficou durante 5 anos em uma empresa com a profissão de eletricista e há 11 meses está desempregado. Nesse caso, são 2 anos que ele tem para ficar segurado. Já cumpriu 11 meses, tem mais 1 ano. 1 ano e 1 mês. E 1 mês. Lourdes, minha dúvida é sobre pensão por morte. Em caso de pais separados, se a pessoa que tem 3 filhos menores tem direito à metade da pensão do ex-companheiro? Olha, se ela já estava separada, ela disse não, né, que estava separada não, né? Ela tem 3 filhos. Os 3 filhos, a companheira, ela precisa comprovar a união estável. Essa comprovação de união estável é com 3 provas. Aí se pergunta, 3 filhos que ela tiver, são 3 provas? Depende. Vai depender se o filho menor, o mais novo, ele é próximo do óbito. O que é próximo do óbito? Não existe uma regra dizendo o que é próximo do óbito. Se for 1 mês, se for 1 semana, se for 1 ano. Então vai depender muito da interpretação de quem estiver fazendo a pensão. Se for próximo do óbito, pelo menos um dos 3 filhos, ela terá direito à pensão, sim. Nesse caso, professor Paulo Bacelar, dessa prova, no caso de trigêmeos, essas provas valem também? As 3 crianças Seria uma prova só, porque seria um fato gerador só, que foi um parto. Então ele não teria uma condição de você olhar uma sequência lógica, que caracteriza a relação. Um convívio público, duradouro, né, com aquela pessoa. Então 3 filhos mostraria aí uma sequência de anos duradouros que ela passou com aquela pessoa. Não existe quantidade de tempo, mas pelo menos tem que ser um período
razoável para saber se ela realmente estava em união estável. Professor Paulo Bacelar, a dona Marta Mendonça diz que se aposentou em novembro de 2006 com 30 anos de contribuição e 48 anos de idade. Continuou trabalhando na mesma empresa até janeiro de 2014 e durante esse período contribuiu para a Previdência Social. Então gostaria de saber se tenho como corrigir o valor do meu benefício junto ao INSS de forma administrativa ou se é válido entrar com o pedido de desaposentadoria, já que mesmo aposentada continuei trabalhando por mais 7 anos e contribuindo. Hoje estou com 56 anos de idade. Pergunta da dona Marta Mendonça. Olha, nesse caso tem que ser na justiça, porque administrativamente não há como revisar benefícios, aposentadoria, por exemplo, com períodos posteriores à aposentadoria. Não existe na lei uma forma de fazer essa revisão, ela não tem previsão legal. Então ela tem que entrar na justiça com um advogado, previdenciarista, pessoa que conheça, para poder dar entrada na desaposentação e poder pedir uma nova aposentadoria com valor melhor. O Matias Rebouças Cunha, ele diz que foi contratado temporário no Estado desde 1998 na função de professor e sempre em dezembro o contrato se encerra e é reiniciado em janeiro ou fevereiro. Ele diz o seguinte: em nosso contra-cheque é retido o valor do INSS para o Regime Geral de Previdência Social, INSS. Quero saber, professor Paulo Bacelar, se para me aposentar, além dos 30 anos de contribuição, existe a idade mínima ou não? Não, nesse caso são 35 anos de contribuição e não 30 anos. Ele está como professor temporário, mas é pelo Regime Geral de Previdência. Então ele vai se aposentar com desculpa, ele é professor. Ele é professor. Se ele é professor, então realmente 30 anos de contribuição como professor, mas não pode ser no professor universitário, seria no nível médio, infantil ou fundamental. E aí você com certeza irá se aposentar com 30 anos, porque esse desconto do INSS é para ser recolhido ao INSS e é a prova de que você trabalhou nesse regime. Professor Paulo Bacelar, o nosso telespectador Reginilton Félix Cunha de Souza diz que é maquinista há 25 anos, recebe adicional de periculosidade durante o mesmo período, tudo isso comprovado em laudos da empresa, PPP, e pergunta, para fins de concessão de aposentadoria especial junto à Previdência Social, incidirá o fator previdenciário para a concessão da referida aposentadoria? Hoje ele tem 45 anos de idade. Não tem fator previdenciário se ele for considerado aposentadoria especial. Trabalhar os 25 anos com essa atividade que ele está falando e se for comprovado através do PPP. Aí ele se aposentadoria com valor integral sem fator previdenciário. Um telespectador ou uma telespectadora diz que o sogro morreu há 3 anos. Ele era aposentado por tempo de serviço e ela quer saber, ou ele quer saber, se a sogra tem direito a receber alguma pensão. Se ele era aposentado e morreu há 3 anos. Morreu há 3 anos, ela tiver casada com ele, com essa aposentadoria gerará a pensão por morte para ela, mas se ela tiver casado e tivesse vivendo com ele na data do óbito. Mais uma pergunta, a última da edição do Metrópole Debate. Minha mãe tem 52 anos de idade, pediu a aposentadoria e por 3 vezes o INSS negou o pedido. No INSS disseram que ela precisa pagar mais 4 anos. O filho ou a filha dessa senhora que nos faz a pergunta tenta ao mesmo tempo a pensão pela morte do marido e não consegue o benefício. Por quais razões, professor Paulo Bacelar? Olha, assim não tem como saber. A gente tem várias regras, várias normas, né? A legislação tem que ser cumprida e você tem que saber qual é o motivo do indeferimento. Sempre você busque o motivo dentro do processo. O processo ele tem que ser fundamentado, Luciano. E a gente brinca muito, eu digo muito em aula, o INSS ele não nega benefícios, ele não reconhece direitos. Então, a parte administrativa, ela vai reconhecer ou não aquele direito, mas tem que ser fundamentado. Se você não sabe o motivo, peça a cópia do processo administrativo, que tem que vir no processo o real motivo do indeferimento para você saber o que fazer depois. Com essa resposta do professor Paulo Bacelar, estamos encerrando mais uma edição do Metrópole Debate. Professor Paulo Bacelar, muito obrigado, um grande abraço e a você até a próxima edição do Metrópole Debate.